Já deixa o like aqui e se inscreve. Nos primeiros meses eu nem cheguei a aplicar, porque como eu disse, eu não tinha confiança, né, de aplicar ali, não conseguia manter uma conversa. Então eu comecei a aplicar no segundo mês, vamos dizer. E no terceiro mês eu já tinha conseguido um trabalho. Não era um trabalho que dava visto, mas era um trabalho para trabalhar na minha área. E era até para uns chineses, assim, tal. Não foi... No ponto de vista do inglês, não ajudou muito, né? Talvez eu não precisaria ter esperado tanto. Mas, assim, teve uma entrevista que foi com inglês e tudo, obviamente, né? Não falava chinês. Como é que você se comunicava com os chineses? Não, os chineses falavam inglês. O chefe falava inglês. Tinha muitos chineses que não sabiam nada de inglês, sabe? Mas o chefe sabia inglês, obviamente, né? E o sistema todo lá era muito, vamos dizer, bem precário, assim. Eles tinham uma loja física e eles estavam começando a vender online. E eu, basicamente, fui lá para desenvolver a loja deles. E então eu tava ganhando o mínimo, né? Tipo, era o ganhando o mínimo, não poderia dar o visto, né? Porque a questão do visto ali tem o mínimo que você deve receber. Então fiquei acho que 3 meses nessa empresa. Porque enquanto eu tava... era part-time. Era part-time. Então eu tava lá no terceiro mês eu já consegui um emprego, vamos dizer, já tava ganhando em euro, meio período, né? Tava conseguindo ainda manter a escola, mas eu tava também aplicando para vagas de verdade, né? De gente grande, né? E para conseguir um visto. Mas foi bom você ter essa experiência, mesmo não tendo sido o ideal? Cara, foi bom porque eu tenho histórias, né? Tenho histórias de trabalhar pro chinês, assim. E que é bem curioso. Tipo o quê? Tipo... cara, sei lá, não sei, tinha o cara que ficava do meu lado, por exemplo, o cara ficava arrotando o dia inteiro. Sim. Cara, não sei o que aconteceu com aquele cara, ficava me arrotando o dia inteiro. O escritório era um gelo. Um gelo. Tipo, o cara não ligava o ar pra nada. Lá era meio com a área industrial. Sim. E a área industrial, acho que a isolação ali da... Sim. Não era terrível. Assim, era um frio desgramado. Aí eu lembro que, cara, um dos dias eu tava, por exemplo, trabalhando lá na hora do almoço, né? Então eu levava marmita e tava ali no meu horário de almoço, fora, e meio que voltei pro meu computador mais cedo. Até porque, né, ficar ali no computador mesmo, né? E, cara, eu tava vendo vídeos ali, né, no meu horário e tal. Cara, o que você tá fazendo? Tipo, vamos trabalhar? O cara pedindo pra trabalhar. Acho que ele não... Acho que eu não acredito que eu tava falando de voltar, tipo, tá na hora de almoço voltar. Mas ele não ligou no horário, que eu tinha momentos ali. Sim. Mas é uma coisa que não acontece em nenhum lugar, assim, na área de TI, principalmente. Sim. Não vai acontecer nunca de alguém chegar assim, cara, você tá vendo outra coisa que não é trabalhando? Porque tem um pouco dessa flexibilidade. E o cara me pagava o mínimo. Você entendeu? E queria o máximo. E queria o máximo. Tipo, eu não era júnior ou alguma coisa nesse sentido. Eu era um tech lead no Brasil, trabalhando pra ganhar o mínimo lá pra ele. E o cara ainda tava reclamando que eventualmente eu tava vendo um vídeo no horário, perto do horário de almoço, saca? Mas então, assim, de certa forma eu acho que até seu inglês não tava tão bom. Talvez... Ele sentiu que eu tava me ajudando, talvez, e tinha que aproveitar. Sim. De alguma forma, vamos dizer assim, pelo menos estava na sua área, né? Sim, exatamente. Mas e aí, então como é que foi para você sair dessa situação aí e conseguir? Tem uma história bem curiosa disso também, cara. Eu fiz a entrevista, agora que eu tô lembrando, eu fiz a entrevista com o desenvolvedor que tava lá antes de mim. E o desenvolvedor que tava lá antes de mim era um romeno, né? E esse romeno que fez a entrevista comigo, a primeira entrevista. E esse romeno, ele saiu para ir para uma empresa, certo? E eu entrei no lugar dele. E a empresa que eu fui, depois que eu saí do chinês, foi para a mesma empresa que o romeno tava. Mas não tinha nenhuma relação com o romeno. Ele não te ajudou a entender? Nada. Até porque, né, eu conheci ele na entrevista. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer a entrevista lá nesse romeno. No romeno. Eu fui fazer a entrevista nessa empresa que eu entrei. E eu cheguei lá e vi o romeno. Falei, o cara que me entrevistou. Eu falei, merda, o cara vai comentar com outro cara que eu tô fazendo outras entrevistas. Enfim, aí então eu encontrei ele lá, mas né, não conversamos lá, acho que ele não chegou a me ver e tal. Mas enfim, aí passei nessa entrevista lá onde ele tava, era uma empresa de meio que
Aí como meio que a Wiser, sabe? Que era de... Transferência de dinheiro, exchange, sabe? Peer-to-peer exchange, que é o tipo de business que eles faziam. E a empresa é muito, muito top, cara. Eu tive muita sorte como eu comecei. Foi assim, comecei com os chineses ganhando muito pouco e não sendo tão valorizado. E entrei numa empresa muito, muito boa, assim. Foi uma empresa que tem um papel bem importante, assim, até no meu desenvolvimento profissional mesmo, assim. Porque era uma empresa de TI mesmo, porque até então eu trabalhava numa empresa que era de publicidade. Sim. Sabe? E Brasil. No Brasil. No Brasil era uma empresa de publicidade de 5 anos que tinha como parte do business montar sites, sabe? E não era empresa de TI, uma coisa que a gente sempre comentava lá, né? Isso é uma empresa de publicidade, que tem pessoas de TI, saca? E essa foi a primeira empresa que era de TI mesmo, que era focada 100%, a maioria das pessoas era de TI. E era um business totalmente online e era uma equipe muito boa, sabe assim? Sim. Foi uma empresa que eu cheguei e foi bem poucas empresas na minha carreira que eu cheguei e falei, cara, eu não sou um dos melhores aqui nesse lugar, sabe? Eu tô defasado. E aí para mim foi um extra, porque tinha a questão do inglês também, né? Sim. Então eu já sentia, tecnicamente eu já tava um pouco abaixo assim do resto da galera e ainda tinha a questão do inglês. Então foi assim, bem desafiador, vamos dizer. Então você teve que lutar para melhorar esses aspectos aí. Sim, sabe, quando a gente fala de TI, tem todos os processos ali que é de boas práticas, sabe? Que eles usavam lá desde sempre e coisas que hoje estão meio que ficando famosos mais recentemente, assim, mas tipo 9 anos atrás já estavam fazendo. Bem legal. Você chegou aqui a esse tempo todo, né? Já tem bastante tempo aqui. Você vê que hoje o mercado de TI, né? De entrar na área de tecnologia aqui na Irlanda, tá melhor, tá mais fácil de entrar, tá mais difícil de entrar? E tem mais vaga, tem menos vaga? O que você acha? Cara, tem bastante vaga, mas já teve o boom, né? O boom acho que já meio que passou. Teve o momento ali da pandemia e pós-pandemia ali naquele momento ali que tinha trabalho, acho que para tudo, né? E TI era uma das coisas que estava muito em alta, assim. E chegou um tempo que eu falava que era meio que fácil de conseguir um emprego aqui se você já tivesse experiência. Sim. Hoje já é um pouco mais complicado, né? Tem muita vaga ainda, mas tem menos. Mas é uma área que continua uma das melhores áreas aqui, eu acho que na Irlanda, né? Por causa das empresas que estão aqui e tal. E mesmo depois de tanto layoff que teve, continua tendo vaga aqui? Porque é o que as pessoas veem, né? As manchetes no jornal é isso, né? Layoff. Sim, continua tendo vagas. Eu acho que tem partes do ano que tem mais vagas e outras partes um pouco menos. Eu senti que, né, recentemente, nos últimos 2, 3 meses, tem aumentado bastante, inclusive. As pessoas comentam que tem a questão de budget, né, de, como é que fala, orçamento que eles planejam e tal, que realmente faz sentido ter épocas do ano que tem mais que outras, mas tem bastante vaga ainda, com certeza. Então, mesmo para a pessoa que está no Brasil pensando, a Irlanda ainda continua sendo o Vale do Silício continua sendo aqui. Sim, continua sendo. As empresas estão aqui ainda, né? Sim. E tem bastante vagas ainda, assim, com certeza. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade, né? Falar que se tem muito que deve vir, que você vai conseguir. Não é isso que a gente está falando aqui, né? Sim. A gente está falando aqui que tem bastante vagas, mas também tem bastante competição, né? Vamos dizer aqui que aqui a competição é mundial. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo estão aqui. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.